Olá, meu povo, e vamos a mais uma aula de matemática do Ensino Fundamental 2. Eu sou o professor Aldemir Malveira e para a nossa aula de hoje nós temos aula de número 28, objeto do conhecimento, sistema de equações polinomiais de primeiro grau, resolução algébrica e representação no plano cartesiano. E no detalhamento, resolução e elaboração de problemas relacionados ao seu contexto próximo, que possam ser representados por sistema de equações de primeiro grau, com duas incógnitas, e interpretando no plano cartesiano. Vamos então à nossa aula! Para darmos início à nossa aula, nós temos aqui uma situação problema que está aqui do meu lado. Olha o que diz essa situação problema. Essa situação diz: no sítio de Luzia há patos e ovelhas, num total de 17 animais. Ao todo, são 48 pés. Através de um sistema de equações, determine a quantidade de ovelhas e pátio desse sítio. Então, pessoal, o que nós temos aqui? Nós temos toda uma situação problema, certo? Na nossa língua mãe. Qual é a nossa língua mãe? O português. Para nós transcodificarmos, nós temos que nos valer dos símbolos matemáticos que envolvem números, que envolvem as operações, que envolvem as variáveis. E aí nós vamos então transcodificar, ou seja, esse processo de sair da língua mãe, de uma situação problema, e transcrever através de códigos para nós termos a linguagem matemática, que somente através dessa linguagem matemática nós vamos conseguir resolver esta situação problema. Então, vamos fazer isso agora. Vamos transcodificar. Então, nessa transcodificação, nós temos o seguinte: no sítio de quem? De Luzia, há patos e ovelhas, num total de 17 animais, olha. Então, nessa nossa primeira frase, olha, eu já vou dizer que a nossa variável x serão os patos. Olha como é importante você descrever. E que a minha variável y é as ovelhas. Então, vejam o seguinte, olha, é importante que você, ao ler a frase, você vá seguindo esta lógica, certo? A primeira identificação você pode levar para a variável x e a segunda indicação para a variável y. Agora você poderia perguntar, mas professor Aldemir, eu só posso utilizar x e y? Não, meu povo. Você pode utilizar quaisquer letras do nosso alfabeto. Porém, as letras mais utilizadas nos nossos livros é x e y, ok? Então, por isso que o professor Aldemir, ao ler a primeira frase, patos, eu já chamei x de patos. Eu poderia usar a letra P para patos, como poderia usar a letra O para ovelhas. Mas você é livre para fazer isso, ok? Não precisa estar igual do professor, não precisa estar igual da aula. Você tem que expandir o teu conhecimento. Utilize outras letras e vejam que a resolução e as ideias vão ser as mesmas. Isso nós chamamos de sincronização de ideias. É importante que vocês tenham essas sincronizações. Então, sejam livres, naveguem, explorem, que cada vez você aprende mais. Vamos continuar aqui, então. Eu escolhi x, escolhi y, certo? Vamos para a segunda frase, então. Olha o que é que diz a segunda frase. A segunda frase diz o seguinte, ó. Ao todo, são 48 pés. Ora, então eu já tenho aqui os meus artistas do meu problema, né? E temos a questão, então, dos pés, certo? Se eu tenho a questão dos pés, então eu também tenho que
fazer uma estrutura para essa situação. O que eu tenho que lembrar? Que patos, eles possuem o quê? Dois membros inferiores. As ovelhas, olha, ovelhas, elas possuem 4 membros inferiores. Portanto, olha, como eu chamei patos de X, agora eu vou então para a questão dos pés estrutural. Olha, 2x para os patos. Olha como é importante. E 4y para as ovelhas. Pronto, nós começamos a estruturar o problema. Aí vem, ó, através de um sistema, tem que ter o sistema de equações, certo? Então vamos estruturar o sistema de equações. Como é que nós vamos estruturar? Vamos voltar a ler o problema. Olha o que o problema diz. O problema diz que no sítio de Luzia há patos e ovelhas, num total de 17 animais. Portanto, olha, x mais y é igual a 17. Beleza? Aqui eu já começo a estruturar. E que, olha, ao todo são 48 pés, ou seja, nós temos então agora a segunda equação envolvendo os pés. Quantos pés possuem os patos? 2, então 2x mais a quantidade dos pés das ovelhas, que é 4y, isso é igual a 48. Pronto, esse é o sistema que nós vamos trabalhar agora, certo? Por quê? Porque nós temos que resolver. E onde é que está isso? Olha, através de um sistema de equações, determine a quantidade de ovelhas e patos desse sítio. Então, as informações que foram dadas foi exatamente em cima do quantitativo, certo? X para patos e Y para ovelhas. Somando ao todo, são 17. Depois, a outra informação que foi dada foi exatamente para os pés, né? Patos possuem 2 membros inferiores. Estão lá os 2 pezinhos do pato. E as ovelhas possuem 4 membros inferiores, ou seja, 4 patas. Então, 2x mais 4y igual a 48. Agora vamos resolver para nós mostrarmos o quantitativo de patos e o quantitativo de ovelhas. Vem comigo, meu povo. Então vamos resolver isso aqui. Eu pego agora o meu sisteminha que eu já montei, né? Tá aqui o meu sisteminha, olha. Eu pego o sistema, tá bem aqui o sistema, certo? Que é, ó, x mais y igual a 17, 2x mais 4y igual a 48. E é isso que nós vamos resolver. O processo de resolução, ele é livre, né? Você pode optar pela adição ou você pode optar pela substituição. Eu vou optar pela adição. Qual é esse processo da adição? O processo da adição ele consiste em somar a primeira equação com a segunda, desde que desapareça uma das variáveis. Se não desaparecer, você pode manipular. Então, como por exemplo, olha, eu tenho um x aqui, ó, e aqui embaixo eu tenho 2x, certo? Se nós formos somar, isso vai para 3, não vai desaparecer ninguém. Se nós olharmos para y e formos somar com 4y, vai dar 5y, não desaparece ninguém. Mas, pelo processo da adição, eu vou multiplicar a primeira equação por menos 2. Por quê? Porque se nós tivermos termos iguais e opostos, que são com sinais contrários, vai desaparecer. Então, multiplicando a primeira equação por menos 2, eu vou ter, ó, menos 2x menos 2y igual a menos 2 vezes 7 são 14, vai 1, 2 vezes 1 são 2 e 1, 3. Olha como ficou a primeira equação.
Agora vamos somar com a segunda. Ó, isso que eu estou exatamente fazendo foi uma manipulação para utilizar o processo de quê? Ó? O processo da adição para resolver o sistema. E agora, olha, menos 2x com mais 2x, isso aqui dá zero. Menos 2y mais 4y, isso daqui vai me dar 2y, igual. E vou fazer essa continha aqui, ó. 48 menos 34, que ela pode ser feita exatamente aqui, ó. Então, vamos fazer essa conta, né? Eu tenho 8, tiro 4, ficam 4. Eu tenho 4, tiro 3, fica 1. Ficou igual a 14. Muito bem. Olha só, já estamos quase encontrando a quantidade de ovelhas, né? Então, sabendo que aqui eu tenho 2 que multiplica y igual a 14 e que eu quero encontrar o valor de y, eu vou trabalhar com a operação inversa, o 2 passa para cá dividindo, portanto, chegamos a 7. Encontramos quem, pessoal? Encontramos as ovelhas, né? Beleza, encontramos as ovelhas, agora vamos encontrar os patos. Só é substituir nas originais, ó. Pegando a primeira, escolhe uma ou outra, x mais y igual a 17. O meu y foi quanto? O meu y foi 7, ok? Então, vamos substituir, ó, x mais 7 igual a 17. Resolvendo esta equação agora, o 7 vai passar para o segundo membro com o sinal contrário, né? Porque a operação é inversa, ele vem com menos 7. Então, meu x é igual a 10. Então, agora chegamos aos animais, né? Porque nós queríamos saber, nessa situação problema, o quantitativo de patos e o quantitativo de ovelhas. E aí nós encontramos, né? Os patos foram 10 patos e as ovelhas foram 7 ovelhas. Lembrando que você checa, olha, perfazendo um total de 17 animais. Beleza, meu povo? Então, é dessa forma que nós trabalhamos essa resolução. Primeiro, nós vamos fazer a modelagem do problema. Depois da modelagem, nós vamos juntar as duas equações e depois nós vamos resolver. O processo pode ser de adição ou de substituição. Você é livre. Então, vamos agora para a nossa segunda situação problema. Olha o que é que nós temos aqui, ó. Em uma sala de aula, havia 40 alunos. Quando 7 meninas saíram, o número de meninos passou a ser o dobro do número de meninas. Determine através de um sistema de equações a quantidade de meninos e meninas da sala de aula ou de sala de aula. Então, vamos fazer a modelagem primeiro, definir exatamente quem são as variáveis, que nós vamos fazer essa transcodificação, depois montar o sisteminha e, por último, resolver. Olha só como ficou uma coisa bem organizada, tipo um algoritmo, né, que é um passo a passo. Primeiro, transcodificação, depois, junção das equações, que é o terceiro, depois a resolução. Então, vamos resolver. Me segue. Olha o que é que nós temos. Em uma sala de aula, havia 40 alunos. Bom, falou 40 alunos, mas até aqui, olha, não me diz se era só de menino, se era só de meninas. Então, eu continuo a ler para saber se existe um mix aí nessa sala. Aí me diz, ó, quando 7 alunas saíram, opa, então tem meninas. O número de meninos, opa, tem meninos. Passou a ser o dobro do número de meninas. Determine através de um sistema de equações a quantidade de meninos e meninas da sala de aula. Como eu falei para vocês anteriormente, ao ler, né, a frase, você vai fazendo a transcodificação.
Pessoal, a primeira frase falou meninas, não foi isso? Então, eu já vou jogando isso daí para X, olha. As meninas serão X. Os meninos vieram depois, então eu vou chamar os meninos de Y. Você vai seguindo essa ordem. O primeiro, você atrela a primeira variável. Lembrando que você pode utilizar quaisquer letras do nosso alfabeto, mas as mais utilizadas é X e Y. Beleza? E aí fica numa unicidade, porque às vezes, se você ficar muito livre, vai ficar tipo assim um samba de crioulo doido, né? Se você perguntar por que só escolhe X e Y, porque às vezes assim, esse controle, né? Esse controle, né, das variáveis faz com que as respostas acabem dando iguais, e aí você pode conferir com o seu colega e discutir, mas lembrando que você é livre. Beleza? Então vamos continuar aqui, me segue. Olha só, então vamos ver, ó, as meninas. As meninas eu vou chamar de X. E os meninos eu vou chamar de Y. Beleza, olha só. Aí eu racei aqui. A primeira agora eu já tenho condições de transcodificar. Qual é a primeira transcodificação? A primeira transcodificação é que eu tenho em uma sala de aula, havia 40 alunos. Só essa frase, ela não estava me dizendo se tinha menino, se tinha só menina. E aí eu continuei lendo e identifiquei, opa, tem meninos e meninas. Ora, total, então lá vem a primeira equação, olha, que x mais y é igual a 40. Olha só, pronto, eu já fiz a primeira transcodificação. Perfeito? Vamos agora ver essa situação para nós termos a segunda transcodificação. Aí ele diz o seguinte nessa situação, ou seja, essa situação problema diz, quando 7 meninas saíram, olha, 7 meninas saíram, então tá aqui, ó, 7 meninas saíram, ou seja, x menos 7, ó. Quando 7 meninas saíram, ó, o número de meninos passou a ser o dobro do número de meninas. Aí você vai, ó, o número de meninos, que foi o Y, passou a ser o dobro do número de quem, pessoal? Das meninas. Olha como ficou a transcodificação. E essa, então, aqui foi a nossa segunda, né? Então, vamos ver como é que ficou este meu problema, certo? Porque você tem que montar o quê? Você tem que montar o sisteminha, né? Então, o sistema, você pega a primeira transcodificação, que é x mais y igual a 40, e pega a segunda transcodificação, que está bem aqui, ó. Y igual a 2, que multiplica x menos 7. Olha só, montamos o sistema, beleza? E aí, ao montarmos o sistema, agora você vai escolher o segundo processo, né? Então, vamos recordar. O primeiro processo, fazer a transcodificação. Segundo processo, montou o sisteminha. E agora o terceiro processo, a resolução. Lembrando que eu estou livre, eu sou livre para optar. Se eu quero o processo da adição, que foi o que eu fiz por primeiro, na primeira situação problema, ou se eu quero da substituição. Ora, quando escolher um, quando escolher outro? Pessoal, você é livre, certo? Agora, existem algumas situações que te sinalizam o que fazer. Por exemplo, nessa nossa situação problema, olha o que nós temos aqui, vamos ver, olha só. Esse ponto aqui me sinaliza que é melhor substituir, ó, certo? Porque ele já me deu em separado a variável meninos, olha, y igual a 2 vezes que multiplica x menos 7. E eu também posso desenvolver logo isso aqui, para ficar melhor para ser trabalhado. 2 vezes x, aplicando a propriedade distributiva, olha, 2x, 2 vezes menos 7, menos 14, ó, beleza? E agora, só é substituir.
certo? Vamos substituir. Vou arrumar aqui esse 1 e vamos substituir. Ainda não ficou muito bom, né? Aí tá legal, vou fazer ele de novo. Aqui, ó, menos 14. Muito bem, pessoal. Então, vamos substituir. Como é que a gente substitui isso, professor? Ora, se a variável já veio isolada, você vai substituir isso aqui na primeira equação. Olha aqui. Certo? Olha a primeira substituição, ó. Você vai substituir aqui. Está aqui a primeira equação. Então, vamos lá. Vou repetir aqui, ó. Repetindo. Beleza? Então, repetindo isso, nós temos... Está aqui o meu asterisco, é para você ficar de olho. Ó. Peguei a primeira equação. X mais Y igual a 40. Então, vamos substituir. Quem é o meu Y? 2x menos 14. Então, aqui, ó. Isso aqui vai ser substituído exatamente aqui. Então, vai ficar ó, x mais 2x menos 14. Isso é igual a 40. Então, chegamos nessa equação. Ó. X mais 2x, 3x menos 14. Isso aqui é igual a 40. Muito bem. Ó. Vamos resolver esta pequena equação. Olha. Essa equação, então, olha, eu ainda tenho aqui primeiro membro, segundo membro. Observe que o menos 14 está no primeiro, então ele vai para o segundo, né? Vai para o segundo como? Com a operação inversa, ó, 3x igual a 40 mais 14, ou seja, 3x igual a 54. E agora vamos achar o valor de x. 54, o 3 está multiplicando, ele passa dividindo, olha só. Então, meu x, fazendo essa continha aqui, você pode fazer, ó, 54 dividido por 3, 5 dividido por 3 vai dar 1, vezes 3, 3, para 5, 2, baixo 4, 24 por 3 dá 8, 8 vezes 3, 24. Ou seja, olha só, encontramos quem, pessoal? O número das... meninas. Então, agora vamos encontrar o número dos meninos. E onde é que está o número dos meninos? Pessoal, o número dos meninos está exatamente aqui. Você substitui, ó. Nosso y igual a 2x, desculpa, 2x. Nós temos um x aqui, eu coloquei 4. É 2x menos 14. Então, olha, onde tem x, você vai substituir o teu 18. Lembrando que o 2 está multiplicando, olha, menos o 14. Então, meu y vai ficar 2 vezes 18. Isso aqui vai me dar 36 menos 14. Então, meu y agora, nossa continha aqui no nosso borrãozinho, né? Aqui no canto, mostra em todas as contas, pessoal. Aqui dá 2 e aqui dá 2. Beleza, meu povo? Então, tá aí, ó, 22. Esses são os números de meninos e aqui tá os números de meninas. Beleza? Meninos e das meninas, que eu estou chamando de MA e ME. Então, é dessa forma que você exatamente modela, né? Primeiro faz a transcodificação, depois você vai para o segundo passo, você monta a equação e depois você resolve. Então, vamos agora à nossa próxima situação. A próxima situação diz, ó, em um estacionamento havia carros e motocicletas, no total de 44 veículos e 152 rodas. Determine através de um sistema de equações a quantidade de carros e motocicletas no estacionamento. Então, vamos ver essa situação, pessoal. Olha só o que aqui nós temos. Em um estacionamento havia carros, beleza, e motocicletas. Então, lá vem, ó. Eu vou chamar X os meus carros, beleza, meu povo? E as minhas motocicletas eu vou chamar de Y, motocicletas. Muito bem, olha só, é o primeiro ponto. Total, pessoal, disso. Total, 44 veículos. Já vai aparecer a primeira, ó. X mais Y igual a 44 veículos. Está aqui a primeira transcodificação, beleza?
vamos para a segunda transcodificação. A segunda transcodificação, ela diz o seguinte, ó. Ela diz que nós temos 152 rodas. O diferencial vai estar exatamente nas rodas. Por que nas rodas? Porque carros, eles possuem o quê, pessoal? 4 rodas. E as motos, elas possuem 2 rodas. É isso que vai fazer as diferenças na motocicleta, 2 rodas. Portanto, olha, 4x mais 2y, olha, é igual a quantas rodas? 152 rodas. Portanto, estruturamos a segunda equação, olha. Agora, depois disso, determinar, ó, através de um sistema, tá aí, o sisteminha vai ser determinado já agora, é juntar a primeira equação com a segunda equação. Tá aqui o sistema, olha. X mais y igual a 44, 4x mais 2y igual a 152. Montou o sistema, então agora você vai resolver, certo? Aí escolhe o método. Para escolher o método, você já sabe, pode ser a adição ou pode ser a substituição. Beleza? Olha aí. Aqui, olha, é melhor você ir pelo menos da adição. Por quê? Faça com que você desapareça uma das variáveis. Então, eu vou escolher desaparecer como é o y. Vou multiplicar por menos 2, porque eu estou vendo um 2 aqui embaixo. Então, lá vem a primeira. Menos 2x, menos 2y, menos 88. Olha. Somado com a segunda, olha só, 4x mais 2y igual a 152. Aí, ó, sumiu o meu y, ou seja, sumiu a minha variável motos, ficando o quê, ó? 2x e resolvendo essa continha aqui, ó, 152 menos 88. Então, 8 para 12, 4, vai ficar lendo de 4. 8 para 14, pessoal. Então, aqui vai me dar 6. Beleza? 8, 4, 12, vai 8, 7, 15, 64, olha. E agora, meu povo, nós vamos determinar o quantitativo de carro já, olha. X, né, é igual a 64 dividido por 2. Portanto, x vai ser igual a 32. Agora, escolhe uma das duas. Vamos escolher a primeira, ó. X mais y igual a 44 e substituir, ó. Olha só. Então, vai ficar 32 mais y igual a 44. Então, y vai ser igual a 44 menos 32. Portanto, nosso y vai ser igual a quanto? Olha, 2 e 1. 12. Beleza, meu povo? Tá aí, encontramos, olha, o quantitativo dos carros e os quantitativos das motos. Beleza, meu povo? Então, essa foi exatamente uma outra situação. E agora uma outra situação. Olha aqui do meu lado. A soma de 2 números naturais é 30 e a diferença entre eles é 6. Através de um sistema de equações, determine os números desconhecidos. Então, vamos lá. Olha só o que nós temos. A soma de 2 números naturais. Conhecemos esses números? Não. Então, um vai ser x e o outro vai ser y. Diz a soma, né? Então, x mais y igual a 30. E a diferença entre eles, olha só, a diferença entre eles, x menos y igual a 6. Pronto, montou-se facinho. Vamos resolver. Esse aqui foi, ó, saiu pronto, né? Somando, olha o que eu tenho. Eu tenho o seguinte, que 2x é igual a 36. Portanto, x vai ser igual a 36 por 2, que x vai ser igual a 18. E para descobrir o outro número, e o último, né, descobrir um, nós temos a substituição. Escolhe uma das equações, eu vou pegar a primeira, ó, que x mais y é igual a 30, e vou substituir. Ó, 18 mais y é igual a 30, resolvendo, y vai ser, ó, resolvendo aqui,
y será 30 menos 18. Y será igual a 12. E esses foram os nossos números. Eu espero que vocês tenham gostado e até uma próxima.